Saudações, plebeus! Eu sou o King e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo muito sério. Se você quer conquistar sua independência financeira, você precisa saber o que é renda variável. E nesse vídeo nós vamos falar quais são os tipos, o que é, como funciona, para quem serve e tudo o que você precisa saber para montar sua primeira carteira de renda variável com um escopo básico de distribuição de tipos de ativo. Então, se você está pronto para pegar essa dica aí para ir direto para a nobreza, bora lá! Mas afinal de contas, o que é a renda variável? Diferentemente da renda fixa, aqui você não é um credor, né? Não é aquela pessoa a quem deve ser pago os juros de uma dívida. Você é um sócio diretamente de um determinado produto, de uma determinada empresa, etc. E no caso, por exemplo, das ações, é como se você fosse dono de uma partezinha da empresa. Na verdade, na prática, é basicamente isso que acontece. Existe uma coisa muito importante sobre a renda variável, que é ela não é um investimento em que é previsível o seu retorno, que nem o caso da renda fixa. Vai depender de várias coisas, o desempenho do ativo, do mercado, do período, entre outros fatores. É daí, inclusive, que vem o nome renda variável, né? O variável vem dessa variação. E agora vamos fazer uma pequena comparação entre a renda fixa e a renda variável. Se você viu o último vídeo, inclusive se não viu, tem um cardzinho aqui, você sabe que na renda fixa você está emprestando dinheiro para o governo ou para alguma empresa em troca de receber juros. No caso da renda variável, o jogo é um pouquinho diferente. Aqui você está participando tanto dos riscos quanto dos benefícios de estar atuando com a empresa. Você está participando ativamente ali da empresa. Então, se ela valoriza, você tem o seu patrimônio valorizando. Se ela desvaloriza, você tem o seu patrimônio desvalorizando. Você realmente está ali tendo uma menor segurança, uma menor estabilidade, uma menor previsibilidade, mas em troca você tem um potencial de lucro muito maior. Inclusive, você pode ter uma rentabilidade muito acima do que você conseguiria com a renda fixa. Além disso, a gente também tem uma volatilidade maior. Se você vender o ativo, você consegue vender a hora que você quiser e você vai receber esse valor assim que você fizer a venda. Agora eu vou passar bem por cima sobre o que é cada tipo de renda variável. Começando pela mais clássica e mais conhecida, que são as ações. As ações você está comprando um pedaço de empresas que são listadas na bolsa. E assim você se torna dono de uma fração dessa empresa. Claro, quando você compra uma cota só, essa fração é minoritária ao ponto de que é quase insignificante perante o tamanho da empresa. Mas em alguns casos isso te permite até votação em assembleias. Mas principalmente, independente da quantia, você tem direito a uma participação nos lucros, seja diretamente pela valorização da empresa ou então por meio do recebimento de dividendos. Os dividendos são um pedacinho que a empresa te dá do valor que ela recebe em troca da quantidade de cotas que você tem. Em troca não, você não vai perder nada, mas quanto mais cotas você tiver, mais você vai receber de dividendos. Eles podem ser pagos mensalmente, trimestralmente, semestralmente. Esses são os 3 tipos mais comuns de pagamentos. Mas existem outras que pagam meio que aleatoriamente, por assim dizer. Mas é uma boa opção para você ter esse rendimento mensal. O segundo tipo de ativo de renda variável bem comum são os ETFs. Os ETFs eles são um fundo que replica um determinado índice. Para quem não sabe, um índice é basicamente uma cesta de ativos fictícios e que vai replicar o desempenho médio desses ativos que estão dentro delas. Então, por exemplo, o S&P 500, ele é uma cesta, né, que tem os principais ativos das empresas americanas. Ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos estão ali. Então, se essas empresas valorizarem, esse S&P 500, esse índice, vai valorizar. Se você comprar um ETF que replica esse índice, ele também vai valorizar. O Ibovespa, por exemplo, é um índice que replica o desempenho das maiores empresas da Bolsa Brasileira, a B3. E o IBOV11, por exemplo, é um ETF que replica o desempenho do Ibovespa, que é esse índice. Então, quando você está investindo em um ETF, você consegue uma maior exposição com um menor valor investido e com menos análise, porque basicamente já tem uma gestão ali que vai tomar conta desse dinheiro e vai replicar um índice que geralmente é mais estável. Às vezes focado em um único setor, tem, por exemplo, ETFs que são focados só em setor de petróleo e gás, só em setor de energia, só setor de banco, ou para replicar um índice mais geral, só empresas pequenas, só empresas grandes, só empresas de países que são países subdesenvolvidos, entre outras opções. Tome muito cuidado ao investir em um ETF, principalmente com as taxas que ele cobra, que alguns cobram taxas muito altas, principalmente no Brasil, e também tome muito cuidado com a filosofia e gestão desse ETF. Tome sempre cuidado com quem está gerenciando o seu dinheiro, seja quando você contrata um assessor ou quando você compra um ETF.
Porque quando você está dando dinheiro para o ETF, você está meio que terceirizando os seus investimentos. Tem alguém gerenciando ali para você esse dinheiro. Então, sempre fique atento a quem que está gerenciando, se a gestão é boa e se é eficiente. Veja o desempenho médio do ETF, vê como é que está funcionando as coisas e vê se não está tendo troca de gestão recorrente para não ter chance de ter uma mudança muito abrupta nos seus rendimentos. Mas sempre ficar atento a essas coisas. O terceiro tipo, e bem famosinho, principalmente depois que ficou muito famosa essa questão de falar de investimento no TikTok, são os fundos imobiliários. Eles são famosos por ter pagamentos de dividendo muito recorrentes. Para quem não sabe, os fundos imobiliários, eles geralmente são fundos que são donos de imóveis ou de dívidas de imóveis. E eles geralmente pagam dividendos mensalmente. A maioria deles, na verdade, paga dividendos mensalmente. Além de serem isentos de imposto de renda, os dividendos, no caso. Então, você consegue um dinheirinho pingando na conta todo mês. Mas toma cuidado que o fundo imobiliário, ele geralmente tem uma rentabilidade boa em questão de dividendos, porque eles são mais arriscados. Então, já tem essa noção de que tem uma oscilação maior. Quando, por exemplo, a bolsa sangra, né, a gente está vendo aí um alto juros na nossa Selic, a gente vê que fundos imobiliários eles são penalizados drasticamente e tem uma queda muito abrupta. Então, se você não está muito aberto ao risco, dá uma segurada nos fundos imobiliários. Mas é uma ótima opção para quem quer ter esses dividendos mensalmente e ter uma rendinha extra ali, sempre um salário 2, por assim dizer. O próximo ativo que também está muito popular nos últimos dias são as criptomoedas. Elas são extremamente voláteis, ou seja, tem variações muito grandes e a maior parte delas do nada, por assim dizer. Então você vai ver valorizar muito, vai cair muito, valorizar muito, o que torna elas não tão ideais assim para quem tem uma certa aversão ao risco. Mas é uma escolha muito interessante para você analisar. Se você não tem muito conhecimento, fique no básico, compra só Bitcoin. Criptomoedas são moedas descentralizadas e não sofrem influência da economia de nenhum país diretamente. Então é uma ótima opção também para quem quer tirar um pouco do seu dinheiro do controle do governo, ou melhor, de qualquer governo. O último tipo que eu separei aqui são as opções e derivativos. São muito mais avançados. Eu recomendo que, se você está vendo esse vídeo aqui, eu imagino que você ainda não seja um expert em investimentos. Então, deixe isso para o futuro. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso. É um tema muito mais complexo e que você pode perder muito dinheiro se não entender. Então, foque no básico, primeiramente. Eu ainda faria um vídeo específico sobre cada tipo de ativo e explicando como investir em cada um, como decidir, como analisar, etc. Então, não se preocupe que em breve você terá esse tipo de vídeo para poder te servir de base para os seus investimentos. Se até aqui o vídeo está fazendo sentido para você, já se inscreve, deixa o like para você não esquecer depois, porque isso ajuda muito no trabalho do Rei a ser reconhecido. E além disso, você consegue prioridade para receber as notificações quando um vídeo novo sair. Só ativar o sininho. Então, bora continuar. Agora, nós vamos falar sobre as vantagens e os riscos de se investir em ativos de renda variável. Começando por aquilo que a gente falou bem no começo, que é o alto potencial de valorização. Quando a gente está falando de ativos de renda variável, você pode ter uma variação positiva ou negativa muito maior, o que quer dizer que você tem muito mais potencial para o lucro, principalmente no longo prazo. Além disso, nós estamos falando de uma liquidez muito alta. Afinal, a gente está falando da Bolsa de Valores, que tem sendo negociações feitas o tempo todo. Você pode vender e comprar ações com uma certa velocidade muito grande. Outra coisa é que você pode ser sócio das suas empresas favoritas. Você pode ter um pedaço ali da Vale, da Petrobras, Magazine Luiza, Apple, Microsoft e várias empresas que você conhece, admira e acredita no potencial delas. Inclusive, vale ressaltar um estudo de Jeremy Siegel, um dos maiores economistas do mundo, que apontou que, no longo prazo, as ações superam todos os tipos de investimento em questão de rentabilidade, inclusive ouro e imóveis. Então, elas são, na visão desse estudo, o melhor ativo para se investir se você está pensando em longo prazo. O nome do estudo é um pouco complicado, então eu vou ter que ler, mas é Stocks for the Long Run, The Definitive Guide to Financial Market Returns and Long-Term Investment Strategies. Em português, ações para o longo prazo, em resumo, né? Esse é um livro que vale a pena você ler e que vai te trazer um certo conhecimento no ramo de investimentos e que vai te mostrar como ações podem sim ser uma ideia muito interessante para complementar a sua carteira de investimentos. Os principais riscos de você investir na renda variável são principalmente dois. E o primeiro deles é que tem chance do seu patrimônio despencar da noite para o dia. Você pode investir no momento errado, em que uma ação está valendo muito mais do que ela deveria e ela vai despencar. Ela pode simplesmente sofrer muito com o mercado e a empresa realmente
ter uma queda brusca em valor ou até mesmo pode ter uma falência, como foi o caso da Americanas, da Varig, que é uma empresa de aviação brasileira, e da OGX, que é uma empresa de petróleo e gás brasileira, que teve a maior falência da história do nosso país. Então, se você comprasse ações de alguma dessas no período, você ia ter uma perda de valor muito grande. Outros exemplos são, por exemplo, a Azul, que também teve valor despencando na Bolsa de Valores, e agora também mais recente, algumas outras empresas menores que não vale a pena ser mencionadas, mas acontece com uma certa constância essa queda de valor drástica. Outra coisa é que você precisa ter um estômago muito forte para ver o seu dinheiro inteiro cair 20% em um dia e no outro voltar mais 5% para cair depois mais 10% e por assim vai. Você tem que ter muito sangue frio e muita visão de longo prazo para aguentar essas variações e oscilações naturais do mercado. E por causa disso, pode ser um pouco perigoso você investir em renda variável se você não tiver esse estômago forte. Agora, quando que vale a pena você investir em renda variável? O primeiro caso que não vale a pena é se você não aguenta ver o seu dinheiro cair 20% do nada. Se você não aguenta ver seu dinheiro diluindo da noite para o dia, não invista em renda variável, porque isso acontece. E se você ficar olhando na sua corretora tudo no vermelhinho e se sentir muito tentado a vender, uma hora você cai nesse truque, acaba vendendo tudo na baixa e se ferra porque você não teve essa visão. Então, nesse caso, é melhor continuar na renda fixa, se você ainda não tem essa maldade. E estudar mais um pouco para poder depois ir para a renda variável. Agora, você quer maior potencial de lucro, você quer preparar uma aposentadoria, ter uma independência financeira, você quer ter uma quantidade de dinheiro muito maior, você precisa ir para a renda variável. Só com renda fixa é muito difícil que você consiga isso. E outra coisa é sempre diversificar. A frase famosinha que todo mundo adora, que é não coloque todos os ovos numa mesma cesta. Inclusive, não coloque tudo na renda fixa. E, se for na renda variável, não coloque tudo num mesmo ativo, não coloque tudo numa mesma empresa, não coloque tudo no mesmo tipo de ativo, sempre diversifique. Eu não poderia deixar vocês de lado sem fazer aquela carteirinha recomendada com a distribuição por tipo de ativo de renda variável. Então vamos lá. 40% você coloca em investimentos no exterior. Aqui a gente está falando desde você comprar um IVVB11, que é um ETF que replica o índice S&P 500 dos Estados Unidos, que é as maiores empresas americanas, ou até mesmo investir diretamente no exterior, abrindo uma conta internacional, como é o caso da Nomad, é o caso da Evni, ou até o caso do Inter, que também tem como você investir no exterior. Tem o BTG Pactual também, caso você prefira. Mas a questão é que todos são ótimas opções. O importante é você investir fora do Brasil. Não é bom ter todo esse patrimônio no Brasil, principalmente considerando que a nossa economia é muito instável. Agora, você também tem que pensar que você mora no Brasil. Então, você precisa ter pelo menos uns 30% do seu patrimônio investido aqui. Você pode desde escolher cada ativo individualmente, que é o que eu mais recomendo, principalmente se você tiver maior conhecimento, ou preferir um ETF que vá pegar uma cesta de ativos, como por exemplo o BOVA11, que eu já mencionei antes, ou algum outro ETF que você achar que faça algum sentido para você. Logo depois você pode pegar 25% e investir em fundos imobiliários, que, como eu falei, é uma ótima opção para você receber ali mensalmente uma graninha extra que você até pode redistribuir em outros investimentos. Por fim, a gente coloca 5% em criptomoedas. Caso você seja um pouco mais conservador, pode diminuir para 2% ou até 3% em criptomoedas. Caso seja um pouco mais arrojado, você pode colocar uns 10% em criptomoedas. Mas hoje em dia, não investir em criptomoedas é muito arriscado e é uma grande chance de você perder muito dinheiro no futuro. Agora, eu futuramente vou fazer um vídeo mais a fundo sobre cada um desses, inclusive ajudando você a escolher como investir, o que você deve analisar e realmente investindo na prática. Então, se você quer um vídeo sobre isso, que eu realmente mostro como que você investe, pegando o aplicativo e investindo, deixa nos comentários aí, que em breve talvez tenha. Agora, eu separei algumas perguntas frequentes que as pessoas geralmente fazem sobre investimentos e eu vou respondê-las aqui com vocês uma a uma. Primeira pergunta, precisa de muito dinheiro para começar a investir em renda variável? E a resposta é não. Na verdade, existem muitas empresas que você consegue investir até com R$10 ou até menos, principalmente fundos imobiliários, alguns deles valem até menos do que R$10. Mas, por exemplo, uma das empresas mais populares entre os investidores, principalmente os de médio a baixo nível, é a Itaúsa. E ela geralmente está variando entre R$11 a cota. Então, sim, dá para você começar com pouco dinheiro.
Outra pergunta, se é só para experts investir em renda variável. E a resposta também é não, mas exige um maior controle emocional do que você investir em renda fixa e também um maior conhecimento. Mas não é só para quem já é expert. A terceira pergunta é melhor do que a renda fixa? E a resposta é depende. Na verdade, a renda variável, ela geralmente, para o longo prazo, ela tende a ser melhor do que a renda fixa. Mas se você quer ter estabilidade e ter noção de quanto que seu dinheiro vai estar valendo no futuro, aí já é não tão aconselhável assim. Principalmente porque a renda variável, ela é variável. Então, você não vai ter certeza nunca do valor que você vai ter. E a quarta e última pergunta precisa acompanhar o mercado todo dia para investir em renda variável? E a resposta também é não. Mas você precisa periodicamente estar acompanhando a sua carteira. De preferência, pelo menos uma vez por mês, você tem que ver ali os relatórios das empresas que você está investindo, dá uma olhada ali como é que está o mercado, pô, caiu muito aqui, sangrou muito ali, aqui valorizou demais, aqui está assim está assado, e entender como é que o mercado está indo. Não é para você se desesperar e vender tudo que você tem, não é para você se desesperar e sair comprando alguém que você viu que valorizou muito, mas é para você entender o que está acontecendo na sua carteira e se sentir mais confiante nos seus investimentos e também ter mais conhecimento do que você está fazendo. Mas sempre se manter fiel à sua filosofia de investimentos para você não fazer besteira simplesmente pela emoção. E aí, ficou dúvida? Se sim, a aba de comentários está aí embaixo para feedbacks, perguntas, dúvidas sobre o vídeo e até sugestões que você pode estar fazendo à vontade. E aproveita e deixa lá. Você já investe em renda variável ou está só na renda fixa ainda? Conta aí que eu quero saber como que tá a jornada de vocês. Agora, plebeus, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já sabe, né? Deixa o like para o rei saber que está no caminho certo. E se curtiu o conteúdo, se inscreve, mas só se achar que vale a pena continuar a nossa jornada juntos. Vamos crescer juntos nesse mundo financeiro. Mas é isso aí, muito obrigado e falou!